né, em relação às teorias tradicionais da verdade. Tá saindo, né, tá aí. que justamente nunca classificariam a verdade como o efeito de alguma coisa. Né? A verdade não pode se subordinar, né, a nada, a não ser ela própria. Então, esse texto do Foucault é muito contundente. E é claro que, por sua vez também, né, às vezes parece até que o Foucault provoca um pouco isso, né, causou estardalhaço. Né? Principalmente porque as pessoas, evidentemente, como a gente já pode perceber, selecionaram essa passagem e recortaram, né, na fala do Foucault. Né? Eu me dou conta claramente que nunca escrevi nada senão ficções. Então, todo mundo pegou, né, essa frase e começou a comentar das mais diversas maneiras. Né? Desde rasgar os elogios, né, até a confirmação de que o Foucault seria um impostor. Né? Então, porque na verdade é um trecho muito difícil, né, de se entender. Né? E, portanto, isso foi, digamos assim, interpretado de várias maneiras. Nos dois extremos, a gente poderia mencionar, né, duas interpretações. Em primeiro lugar, alguma coisa que os contemporâneos do Foucault gostavam muito de apontar nele, na figura dele. Né? Ele era um sujeito blasé, né? Assim, um pouco arrogante, um pouco dogmático sobre a capa daquela crítica, daquele arquivismo. Né? E, portanto, essa declaração teria a finalidade de desafiar essa compartimentação rígida de gêneros e, enfim, uma declaração blasé com a finalidade de evitar os conservadores, né? Ou seria mais ou menos típico, né, do Foucault. Outros, que talvez porventura tivessem preocupações mais teóricas e metodológicas, né, procuraram relacionar a frase do Foucault com uma tendência que na mesma época aparecia, né, na Europa, principalmente na França, e que entre os historiadores, né, e que era uma tendência a diminuir a nitidez das fronteiras entre história e ficção. Né? Até pouco tempo atrás, isso ainda era objeto de estudo, de pesquisa, não sei se ainda é, né? Mas houve um tempo em que essa discussão tomava conta do ambiente dos historiadores. Né? Qual a diferença, se não há diferença, usava-se muito o termo permeabilidade, né? Em ficção e história, e dentre os que se ocuparam disso, né, o que era muito citado foi o Hayden White. Né? O livro dele foi traduzido aqui no Brasil já em 1995, né, um pouco tanto tardiamente, teve uma certa repercussão. Então, o pessoal mais preocupado com a antropologia disseram isso. Bom, o Foucault está dizendo isso, ele é um historiador, mas para ele a história e a ficção elas são interpermeáveis, é isso que ele está dizendo. Ele, portanto, é um representante dessa vertente daí, que tenta, né, apagar um pouco as diferenças entre a história e a ficção. Né? E, portanto, entre aquela questão da verdade objetiva da história enquanto ciência, né, e esta linha fronteiriça, né, que passa também pela ficção, pela interpretação dos fatos e assim por diante. Né? Problemas que os historiadores, né, sempre tiveram. Agora, essas duas hipóteses, elas não dão conta da questão que o texto da entrevista coloca. Né? Em primeiro lugar, aquela de que o Foucault está provocando as pessoas, né? Bom, não é nem para se levar em conta. Né? É tão circunstancial e superficial que a coisa é. Né? E essa segunda, de que ele estaria afiliado, né, essa tendência da meta-história, né, que seria essa coisa da ficção e da realidade histórica,
não faz jus ao alcance da própria relação entre ficção e verdade, que está indicada já aqui, sem falar de outros escritos, já aqui na fala, na entrevista mesmo, já daria para ver que essa filiação, né, do Foucault a essa tendência histórica não dá conta do que ele está dizendo aqui. Está dizendo outra coisa e de maior alcance. Né? Ou seja, uma outra intersecção entre a verdade e a ficção. Né? Então, eu digo tudo isso porque, a propósito dessa entrevista, desse trecho, dessa frase, principalmente, né, a manifestação que talvez tenha sido a mais coerente, a mais lúcida, foi justamente a do Blanchot. Né? Que talvez tenha sido um dos primeiros a chamar a atenção para a espécie de ambiguidade que se instaura nesta fala do Foucault e, portanto, nesta intersecção, né, entre verdade e ficção. Isso o Blanchot fez num texto que ele publicou após a morte do Foucault, que se chama Foucault como o Imagino. Não é? O próprio título já faz também parte da discussão do tema. Não é? Falar do Foucault e fazer, de certa forma, um percurso da obra do Foucault, muito breve, porque o texto é curto, né? Que é o que o Blanchot faz, e dizer que isso é a forma pela qual ele imagina o Foucault. Não é? E o imaginar aí, talvez tenha a intenção de dar conta de um certo sentido da obra do Foucault, que escaparia àqueles comentários que se fazem a partir da visão do discurso do Foucault como um discurso de verdade, né? E como um discurso do entendimento, como tendo que ser abordado pelo entendimento. Então, o Blanchot é como se ele dissesse: eu vou tratar o Foucault pela imaginação, e com isso eu vou perceber muito mais do que aqueles que o trataram intelectualmente, pela razão dele. Né? Então, esse um pequeno livrinho, né? Ele foi publicado pela Loja d'Água, né? Lá de Lisboa, né? Ele foi publicado em 1987, a tradução, né, portuguesa, e ele está na internet, num site chamado Arca Literária, né, que publica textos portugueses, e com uma excelente introdução, mas magnífica mesmo, do Jacinto Prado Coelho, né, que assim, ilumina o texto de uma maneira blanchotiana, né, mas ao mesmo tempo muito original e assim apainando as nuances, né, mais importantes que lá estão. Né. Então, nesse texto, o Blanchot cita esta frase impressionante, né? Tudo que eu fiz, reconheço que tudo que eu fiz foi só ficção, né? Mas ele explica a frase apenas pelo fato de inseri-la numa certa cadência da fala Foucaultiana, que foi prejudicada pelos outros leitores, porque justamente esse texto tão chocante excluiu tudo mais. Todo mundo ficou só, né, fixado nessa frase, né? Só fiz ficções, tudo que eu fiz ficções. E o Blanchot procura, então, como ele mesmo diz, né, matizar, dar um certo andamento, né, a todo o texto do Foucault, para que então o sentido dessa frase, né, o que eu fiz foi ficção, apareça, né, de forma que ele ache mais coerente com a própria obra, né, e intenção do Foucault, que evidentemente para o Blanchot não é apenas a inversão das relações entre ficção e realidade, né? É mais do que isso. É todo um trabalho aí de produzir outra relação, né, entre esses dois termos,
a palavra intervenção, que por vezes costuma usar, né? Recentemente provocou numa mesa de qual eu estava participando uma reação colérica do professor Paulo Arantes, não é? Que amaldiçoou todo mundo que usa essa palavra intervenção, não é? Que ele acha que não diz nada, não sabe saber o que é. Enfim, intuitivamente, né, tem a impressão que ela sugere algo mais complexo do que uma inversão, né? Uma dupla inversão, uma inversão recíproca, enfim, sabe-se lá o que é. Mas não vou, por temor da Paulo Arantes possa depois fazer, usar a palavra. Né? De qualquer modo, o texto do Blanchot procura mostrar o novo tipo, né, de relação que o Foucault vai tentar estabelecer. Ele lembra, a princípio, que é próprio do Foucault passear como se fosse por acaso no campo dos acontecimentos conhecidos, no campo dos acontecimentos desconhecidos, escolhendo esses acontecimentos com muita habilidade para sugerir ao leitor, né, o que é um acontecimento real e, portanto, o que é a realidade. Né? Então, após delinear um pouco essa estratégia, né, do Foucault, que retira, então, daquela firmeza objetiva com a qual nós julgamos poder apontar e aprender os acontecimentos, retira essa segurança, né, objetiva. Mas retira também aquela inspiração ou aquela pretensão subjetiva pela qual nós projetamos a nós mesmos no acontecimento. Né? Enfim, mostra que o conhecimento objetivo é duvidoso em relação a qualquer acontecimento, mas a pretensão de apreendê-lo subjetivamente também é duvidosa e ilusória. Né? E como é que Foucault mostra isso? Escolhendo os acontecimentos e mostrando, né, como aqueles que ele escolheu, evidentemente, né, não podem ser abordados, nem objetivamente, nem subjetivamente. E com isso, então, ele provoca, né, esse estado de perplexidade ou de perda de orientação, né, do leitor. E aí, mostrando como Foucault provoca essa situação, né, é que o Blanchot entra num texto que eu citei. O Blanchot diz assim: não foi ele próprio quem confiou a Lucette Finat, nunca escrevi senão ficções, e estou perfeitamente consciente disso. Por outras palavras, sou um autor que redige fábulas das quais seria imprudente esperar quaisquer moralidades. Mas Foucault não seria Foucault se não corrigisse ou não matizasse, abre contínuo, essa afirmação. E aí continua citando. Mas eu creio que é possível fazer funcionar ficções no interior da verdade. Assim, a verdade não é de modo algum posta de lado. Aí já é o comentário do Blanchot. Né? Assim, a verdade não é de modo algum posta de lado, como não se pode, como não se perde de vista a ideia de sujeito ou a interrogação acerca da constituição do homem como sujeito. Esse é um trecho do Blanchot que eu queria apresentar a vocês, onde ele, né, faz essa manifesta essa sua leitura, né, desse trecho polêmico do Foucault. E eu creio, então, que a intenção é essa. A intenção é expandir o texto. Né? E nessa expansão, ir mostrando as nuances de significação, né, ambíguas e contraditórias, que são produzidas no texto e que são essenciais para apreender a
o que o Foucault quer dizer, que vai muito além de simplesmente dizer que ficção e realidade é tudo igual, não tem problema nenhum. Não. Vai muito além, né, do que seria essa afirmação. Então, o que acontece? O que é o que eu acho que o Blanchot vai fazer? Ele vai, de uma maneira, relativizar a radicalidade aparente da afirmação. Ele diz, o Foucault diz isso, mas, em seguida, bom, mas também não é assim. Não é? Não quer dizer que tudo seja ficção, que não exista verdade. Aí, então, colocar outras palavras no lugar. Então, o Blanchot chama atenção para isso, né? E diz que isso é característico do Foucault. Né? Diz uma coisa e depois diz outra, aparentemente contrária, mas é porque a contradição e a ambiguidade é que justamente deveriam levar, né, o leitor a aprender uma significação que ali está posta de modo diferente, num discurso diferente, num estilo que não é aquele ao qual nós estamos habituados, né? Seja ele objetivo ou subjetivo. Né? Então, o que o Blanchot procura fazer é mostrar isso, né? Dividindo o texto, expandindo, né, as frases do Foucault. Então, primeiramente, essa dupla relativização, né? O conhecimento objetivo e a representação subjetiva. Né? O conhecimento objetivo é duvidoso, a representação subjetiva pode também ser ilusória. Né? Duvidar da realidade objetivamente apreendida, devemos fazê-lo, mas também devemos reconhecer o caráter, muitas vezes, ilusório das produções da subjetividade, em termos de representação, que, por assim dizer, nascem, né, mais da subjetividade do que da apreensão de fatos objetivos. Né. Daí a menção da fábula, né, que é um texto arriscado, porque ele toma a palavra, né, ele fala no lugar do Foucault. Né. O Foucault está dizendo isso, né, eu fábulas, né. E a menção da fábula, que também está no texto do Foucault, né, também é muito expressiva, porque é um gênero que encerra dois planos de significação. O primeiro plano é a história fictícia, que é o produto de imaginação. Então, tomar coisas inverossímeis acontecendo nessa história inventada. De outro lado, a moralidade objetiva afirmada como norma universal. Quer dizer, daquela história fictícia tira-se uma lição, né, de moral que é objetivamente válida e universalmente válida. Aprende-se, então, né, alguma coisa ali em termos de moral. Então, na fábula, a ficção é aceita porque a universalidade objetiva aparece, né, por meio da ficção. Né? A realidade moral, universal e objetiva, que é, portanto, real, em termos de normas, de conceito, né? Aparece por meio da ficção, do imaginário do curso. Mas a posição de Foucault não é essa. Né? Uma vez que ele redige fábulas que não projetam lições de moralidade. Né? Então, a fabulação do Foucault, né? Então é isso que está realmente colocado. Né? Ele só faz ficções, quer dizer, há ali uma fabulação. Ora, toda a fabulação, na medida que produz, né, fábula, o fabuloso, né, o enredo, ele é um meio para se chegar a algo objetivamente verdadeiro em termos morais. No caso de Foucault, não. Redige fábulas, mas elas não têm qualquer pretensão de indicar moral, algo da moral, né? Moralidades, lições de moralidade. Né? E aí, então, a pergunta, né? Então, para que serve a fábula? Né? O leitor de Blanchot e de Foucault, ele teria uma resposta nesse caso. Né? Ele diz, bom, é claro,
que se está dizendo aí é que a ficção se encerra em si mesma. Né? E a fábula não existe em função da moral que vai fechá-la, por assim dizer, né? E remeter o leitor para o plano da realidade ética objetiva. Né? A fábula se encerra em si mesma, a ficção se encerra em si mesma, a linguagem se encerra em si mesma, tudo aquilo que nós já vimos. Né? Então, a primeira resposta seria essa. Né? Poderia, evidentemente, ser adequada, né, essa concepção da autonomia da linguagem, essa concepção da exterioridade, né, do território da ficção que a gente viu, né, no Blanchot. Acontece que a expansão do Blanchot continua separando, né, e tentando entender, né, o Foucault. E, num segundo movimento, ele diz assim, mas lá vem o Foucault, e como ele faz habitualmente, corrigir e matizar, né, o que ele já disse. E o que ele vai corrigir e matizar é o isolamento recíproco entre ficção e realidade. Né? Porque o que estaria aparentemente dito é o seguinte, normalmente se redige fábula para com vistas à moral. Eu redijo fábula sem essa pretensão de moralização. Então, eu estou separando a ficção, né, que está posta na fábula da realidade a qual a fábula serviria para mostrar na sua acepção, né, mais tradicional e habitual, isolando, portanto, a ficção da fábula e a realidade, que seria a conduta moral que ela deveria orientar, que a fábula deveria orientar o que ela quer dizer. Né? Isso estaria talvez de acordo com, né, essa autonomia da linguagem, a autonomia da ficção, que a coisa toda. Né? Mas acontece que o Blanchot chamou atenção para as palavras do Foucault, que talvez queiram dizer outra coisa, que são as seguintes: fazer funcionar ficções no interior da verdade. Né? Porque no caso do texto, né, do Foucault, da entrevista, né, a tal correção, matizar, né, o seguinte, né, ele disse, depois daquela frase impressionante, ele diz, não quero dizer, por isso, que estas estejam fora da verdade, essas ficções que eu escrevo estejam fora da verdade. Parece-me que é possível aí fazer trabalhar a ficção na verdade. É possível fazer trabalhar a ficção na verdade. E como nós vimos na aula passada, aquela questão do funcionamento do sujeito, do funcionamento da função, né, autor, e portanto de uma certa noção de que há na literatura funcionamentos, né? Funciona, já que não há sujeito, algo funciona como autor, já que não há autor, algo funciona, a produção do texto e assim por diante. Então, nesse sentido que a frase do Foucault poderia ser apreendida dessa maneira como a que o Blanchot procura fazer. Né? É possível fazer funcionar as ficções no interior da verdade. Essas outras palavras, né, do Foucault, que no entanto estão dizendo a mesma coisa, né? Então, o Foucault não desdiz. Ele fala, no entanto, é preciso. Ele não está desdizendo. Né? Ele está dizendo de outra maneira, que pode parecer oposta, mas na verdade se combinam. Né? E seria assim algo como o seguinte: nós pudéssemos ensaiar aqui uma interpretação. Sempre escrevi ficções porque creio que elas funcionam no domínio da verdade. Ou, se nós quisermos usar as palavras próprias do Foucault, seria simplesmente o seguinte: as ficções produzem efeitos de verdade. Então, para a ficção, o discurso da ficção
Mas há, a partir dele, e a partir da própria constituição desse discurso, a produção da verdade é entendida, segundo Foucault, como esses efeitos de verdade. Então, o que o Blanchot está procurando mostrar é isso, né? A tentativa de colocar o estilo do Foucault em termos de uma oposição, examinar o estilo do Foucault em termos de uma oposição entre ficção e realidade, né? Ou ficção e verdade, como se esses termos fossem dicotômicos. Isso justamente não funciona, porque esses pares de noções funcionam no estudo de Foucault de outra maneira. Ou seja, não para produzir oposição, mas para produzir aquilo que seria o equivalente da unidade da verdade. Quando nós ouvimos falar em verdade ou pensamos em verdade, né, nós sempre tentamos preferir alguma coisa que seja unitária, né, que não haja dispersão, que não haja fragmentação, que a verdade, no sentido tradicional, é compatível, né, com essas situações. E, portanto, o que há de novo no Foucault, né, que é essa aparente oposição entre ficção e realidade, na verdade, faz com que o discurso de ficção produza verdade, produza efeito de verdade. Quer dizer, a oposição à realidade não produz falso ou imaginário no sentido fantasioso. Produz verdade nos termos em que a verdade é sempre um efeito de algum discurso. Então, o Foucault diz que é possível, sim, produzir discurso de ficção, tal que esse discurso de ficção dirige essa verdade, produzindo efeitos discursivos relacionados com a verdade. Então, o Blanchot procura, dessa forma, corrigir, né, aquele falatório que havia se estabelecido, né, em torno do texto do Foucault. Agora, por que a questão que a gente tem que colocar agora é por que a leitura do Blanchot caminha nessa direção? Uma primeira resposta poderia ser a seguinte: porque os efeitos de verdade são produzidos pelo discurso, não no sentido de que o discurso seja a causa da verdade, mas porque a verdade é simplesmente produzida no interior da linguagem, ou, como ele vai dizer depois, no ato da palavra. Então, também nós que temos, falo por mim, não é? Espero que vocês não tenham esses defeitos, não é? Tem essa concepção assim, um pouco estandartizada da filosofia, né? Ou seja, tem uns estándares, né, que parece certo, que não é ninguém duvida e tal. Por exemplo, a questão de causa e efeito, né? A verdade é um efeito do discurso, logo o discurso é causa da verdade. Não há que se hesitar em colocar isso. Ora, evidentemente, o Blanchot não está dizendo que o Foucault está dizendo que o discurso causa a verdade, né? A verdade é efeito do discurso, não no sentido de ser determinado por ela ou causado por ela, mas no sentido de estar nela, né? Portanto, aí um efeito concebido não como algo exterior improduzido, né, mas como uma coisa que se dá ao mesmo tempo em que se dá o discurso. Constituído o discurso, está ali constituído o efeito de verdade, que é, então, intrínseco ao discurso. Portanto, a expressão efeito de verdade, né, não liga-se à causa, né, a questão da causalidade no sentido tradicional, mas simplesmente a essa autonomia da linguagem, né? E se não fosse aqui arriscar confundir as coisas, né, poderíamos até dizer que
o efeito de verdade é interior ao discurso. A gente achou, não gosto dessa palavra interior, interioridade, né? Vamos evitá-la, mas na verdade é isso, né? Quer dizer, constituído o discurso, lá está o efeito de verdade. É isso que o Foucault quer dizer, e que combina perfeitamente com a concepção do Blanchot, de que é no interior da linguagem que tudo se dá, inclusive, principalmente a verdade. Né? Então, e portanto, justifica-se essa expressão que ele usa, né? Ato da palavra. A verdade é um ato da palavra. Né? Uma expressão que é bem coerente com tudo isso que nós estamos dizendo, e que, no caso do Foucault, aparece num texto, né? Que está também nesse livro, né? No volume 3 dos Ditos e Escritos, e que se chama Por Trás da Fábula. Né? Esse texto, Por Trás da Fábula, foi escrito como introdução à obra uma parte da obra, né, da edição do Júlio Verne. E lá o Foucault distingue fábula e ficção. Né? Fábula seria os elementos ordenados que formam o conteúdo da história. O enredo, o fabuloso. Né? E a ficção é a trama das relações estabelecidas no próprio discurso da fábula. Né? Ou seja, essa trama estabelecida, diz o Foucault, entre aquele que fala e aquilo ou aquele de que ele fala. Né? Então, há um conteúdo da fábula. Mas esse conteúdo da fábula é, por assim dizer, organizado, né? Foucault talvez não gostasse dessa palavra, né? Organizado como um enredo, de que forma? Através da ficção. E o que é a ficção? Uma articulação entre alguém que fala e aquilo de que, ou de quem, que ele fala. Né? Então, o que nos interessa aqui, deixando a parte da fábula de lado, é justamente a ficção e essa articulação. Né? Quem fala e de que se fala. Né? Essa articulação, ela vista então pelo Foucault, né? Entre a fala do narrador e aquilo que por ele é narrado, né? Ou a respeito de que ele fala. Essa articulação, que de algum modo já está presente na tradição, não é uma coisa nova, né? Teria sido, no entanto, modificada no decorrer da modernidade, sobretudo no que diz respeito àquele que fala. Ou seja, o que o Blanchot quer contar no Foucault é o seguinte: há alguma coisa que todo mundo percebe, em qualquer história. Alguém fala, alguém conta, alguém narra. E o assunto, aquilo de que se está falando. Esse é natural, não é nada de extraordinário. Agora, esta articulação, ela, na modernidade tardia, ou no decorrer da modernidade, chegando então a consequências mais amplas, ela foi sendo modificada. Né? E a principal modificação, o Foucault chama a atenção, é pertinente a esse segundo termo, ao primeiro termo da articulação. Quem fala? Né? Quem fala e de que se fala. Então, essa articulação, de uma forma tradicional, sofreu alterações. Essas alterações interessam muito ao Foucault. Por quê? Porque a alteração é sobre quem fala, sujeito da narração, narrador, autor. Né? Então, como nós vimos ontem, né, isso vai ao encontro dessa temática, né, do desaparecimento dessas instâncias, né, que estariam ali representadas no quem fala. Né? A fala daquele que fala. Né? O Foucault, nesse texto, né, Por Trás da Fábula, ele diz o seguinte: depois que novos modos da ficção foram admitidos na obra literária,
Linguagem neutra, ele vai enumerar o, né? Linguagem neutra, falando sozinha e sem lugar. Em um murmúrio ininterrupto. Palavras estranhas irrompendo do exterior. Marchetaria do discurso, cada um tendo um modo diferente. Torna-se novamente possível ler, de acordo com sua arquitetura própria, textos que, povoados de discursos parasitas, teriam sido, por isso mesmo, expulsos da literatura. Essa expressão, discurso parasita, que é um pouco estranha, né? Eu creio que ela se refere àquilo que, no ponto de vista tradicional da literatura, entra no texto como o que nós podemos chamar, de maneira simplificada, de digressões da narrativa. Digressões do narrador. O que é o narrado? Não, o que é o recibo? Né? Mas o que é também todas as digressões que em torno dele se fazem. Né? Agora chega a hora da memória. Ou seja, a minha não está em desaparecimento, já desapareceu. Genética. O milagre. Né? Então, um texto justamente sobre a narrativa, ele diz o seguinte: o que está escrito na recherche? Né? A recherche consiste no seguinte: Marcelo torna-se escritor. É isso. Quem sabe isso, sabe o que está lá na recherche. Marcelo torna-se escritor. Então, tudo aquilo que está posto nesta súmula narrativa, né, entra como uma espécie de discurso parasita. Porque se as coisas fossem ditas diretamente, no limite, seria isso. Né? Marcelo torna-se escritor. Porque a história é essa, de como ele se tornou escritor, afinal é isso. Né? Então, eu me lembro de uma vez que fiz uma palestra lá na filosofia sobre o Vermelho Negro, no stand-up. E falei, tal, fiz exemplo do livro, eles tinham lido o livro e tal. E aí um rapaz falou assim: mas isso aqui poderia ser dito em 5 páginas. Porque o essencial não dá mais do que isso, só 5 páginas. Então, existe uma espécie de texto extra-narrativo, né, que faz parte, no entanto, né, da ficção, que não poderia ser, com justiça, chamado de mera digressão, embora ele tenha essa função, né, digamos assim, tanto quanto à margem daquilo que objetivamente se diria, exatamente porque não se trata do discurso objetivo. Né? Então, isto foi, ao longo segundo Foucault, ao longo da modernidade, adquirindo cada vez mais importância, porque é justamente aquele discurso que está na narração não está propriamente narrando. Né? Daí a questão do parasita. Mas que é muito importante para aqui. Né? Então, a reclamação que a gente vê das pessoas, né? Há 50 páginas para descrever o destino da Madame Fulano de Tal. Para que isso? Isso não é propriamente a narração. A narração teria que ir direto ao ponto. Né? Mas, então, esse discurso aparentemente não narrativo, ele vai, então, perfazendo um texto que precisa ser admitido, precisaria ser classificado, precisaria ser atribuído, né, uma função, um gênero, talvez. Isso não é fácil. Mas o fenômeno da modernidade fez com que cada vez mais se reparasse nisso, e até mais do que no conteúdo narrativo, do ponto de vista objetivo, se assim pudéssemos dizer. Né?